Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Finalzinho de fevereiro. Já já começamos março. O tempo voa, o tempo voa. Nós hoje temos muito a comemorar porque estamos lendo A Bíblia Não Tinha Razão. Esse título é uma porcaria. O título que hoje se comercializa é A Bíblia Desenterrada, mas eu tenho a versão antiga, título podre, uma porcaria de um título. E hoje nós começamos a ler a parte 1, porque a introdução, com todo respeito, Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, é muito ruim, confuso, muito confuso, nem parece que foram vocês dois que escreveram. Parece que entregaram alguém da Escola Bíblica Dominical para escrever. Muito ruim mesmo, péssimo. Mas o livro é bom. Então, se a gente arrancar isso que a gente leu, há esperanças. Eu vou começar a ler a parte 1, a Bíblia como história, em busca dos patriarcas. Página 45. Eu vou ler aqui umas tantas quanto 4 páginas. É muita coisa, não vou ler a sessão inteira não, vai ficar muito grande. Eu teria que ler da 45 a 53, não vou fazer isso. Eu corto em algum momento. No começo, era uma só família, com uma relação especial com Deus. Isso é mito puro, é bobagem que a Bíblia é escrita, esquece que isso aqui é mentira. Está escrito na Bíblia, é mentira. Com o tempo, aquela família frutificou e se multiplicou enormemente, crescendo até formar o povo de Israel. Continua sendo mentira. Essa é a primeira grande saga da Bíblia, um conto de sonhos, eu diria de fadas, imigrantes e promessas divinas, que serve como uma brilhante e inspiradora, se você é ladrão de terra, a abertura para a história subsequente da nação de Israel. Na verdade, é uma história de um sujeitinho bem malandro, safado, tal do Jacó, e uma história muito mal contada de um tal de Abraão. Somar os dois não dá um. Abraão foi o primeiro dos patriarcas e o recebedor da promessa divina da terra, roubada. Terra roubada. Eu te prometo dar uma terra roubada e juntos nós matamos os donos. Assim até eu viro Deus. Leio de novo. Abraão foi o primeiro dos patriarcas e o recebedor da promessa divina da terra e de abundantes descendentes. Promessa essa que foi transportada através de gerações por seu filho Isaque e por Jacó, também conhecido como Israel, filho de Isaque. Entre os 12 filhos de Jacó, dos quais 10 se tornariam patriarcas de 10 tribos, e um daria origem a outras 2, coube a Judá a honra especial de guiar a todos. Tudo mentira. O relato bíblico da vida dos patriarcas é uma história brilhante de uma família sobre uma nação. Bem, não tem nada de brilhante aí, a não ser para quem gosta de roubar a terra dos outros. O poder emocional dessa história resulta de ser um registro de profundas lutas humanas de pais, mães, maridos, mulheres, filhas e filhos. Não é não, é tudo ficção. Não tem nada na história dos patriarcas, nada que vá ser diferente de Netflix. É ficção e mais nada. Não tem 1 grama de história nisso, nada. Nem Abraão, nem Jacó, nem Isaque, esquece. É tudo ficção. De algum modo, é uma típica história de família, com suas alegrias e tristezas, amor e ódio, decepção e dissimulação, fome e prosperidade. Perfeito. Uma típica história de romance. Ficção. É também uma história universal, só se todos são ladrões de terra. Filosófica, não tem nada de filosófico, lamento, sobre as relações entre Deus e a humanidade. Não. Besteira, é sobre o Deus judeu e os judeus e, no máximo, um punhadinho de povo ao redor. Não tem nada de humanidade aqui, Israel Finkelstein. Nada, não vai falar besteira. Já chega as besteiras que falou na introdução. Daqui a pouco vou ter que zunir na parede isso aqui também.
sobre devoção e obediência, escravidão a sacerdotes, sobre o certo e o errado. Por exemplo, é errado um moleque pegar graveto no sábado, mas é certo a população apedrejar o moleque. Você aprende muita coisa nessa história modelar para a humanidade sobre fé, piedade, iniquidade, imoralidade. É a história de Deus, meus ovo, escolhendo uma nação. O Deus judeu escolhendo a nação dele, né? Da promessa eterna da terra, roubada. Te prometo dar a terra que pertence a outro. Eu vou ser honesto. Se chega um Deus para mim, tá vendo a Argentina? Vai ser sua. Aí eu digo, mas peraí, tem gente morando. A gente mata. Eu mando esse Deus. Você sabe para onde eu vou mandar ele, não sabe? Para aquele lugar. Mando. Eu digo assim, vai tomar vergonha na cara. Vá tomar vergonha na tua cara, seu pilantra safado. Para dar terra roubada, qualquer um dá. Ou esse é o critério para virar Deus? É assim? De prosperidade e de crescimento feita por ele. Botou E maiúsculo. Ele com letra maiúscula. Ímpetos de rasgar essa bosta. Não dá para levar a sério. Eu não levo a sério. Praticamente de qualquer ponto de vista histórico, psicológico e espiritual, as narrativas dos patriarcas são convincentes, realizações literárias. Cheio de furo, cheio de buraco, cheio de erro. Só com muita vontade é que alguém diz que é convincente realização literária. É uma história meia boca, né? Mas são confiáveis essas crônicas históricas do nascimento do povo de Israel? Nem um pouco. Não tem uma única linha que seja verdade histórica. Existe alguma evidência de que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e as matriarcas Sara, Rebeca, Lia e Raquel? Eu não vou falar nada a princípio. Eu vou ler de novo e perceba você a ideologia. Existe alguma evidência de que os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e as matriarcas Sara, Rebeca, Lia e Raquel Lia não é filho de Abraão. É esposa dos outros de Jacó. Mas Isaque é filho de Abraão e Sara é esposa de Abraão. Cadê Sara? Hagar. Sara não, Hagar. Cadê Hagar? Cadê Ismael? Esse pessoal respeita a história bíblica? Não, respeita a ideologia da história bíblica. Terra prometida, a gente mata e rouba. E patriarca é só a minha historinha. Ismael e Hagar, uma é Kenga e o outro é bastardinho. Historiador, Israel Finkelstein. Com a metade da boca posa de crítico e com a outra metade um fundamentalista bíblico. Saga de 4 gerações. O livro de Gênesis descreve Abraão como um arquétipo do homem de fé e patriarca da família. Nascido em Ur, no sul da Mesopotâmia, descendência que se estabeleceu com sua linhagem na cidade de Harã, em um dos tributários do alto rio Eufrates. Foi lá que Deus lhe apareceu e lhe ordenou, meus ovos. Por que eles não escrevem fenomenologicamente? Porque eles não dizem, foi lá que a narrativa diz. Isto aqui é uma porcaria de uma redação. Porque ele está declarando, para todos os efeitos, Israel Finkelstein e o tal do Silberman, que nunca vi mais gordo e pretendo continuar a não ver, estão dizendo que foi lá que Deus apareceu. Primeiro que Deus é meus ovos. E segundo, que apareceu meus ovos. Foi lá que a porcaria da narrativa, que é ficção, disse. E por que os autores não escrevem assim? Deixa a tua terra, teus parentes e a casa do teu pai e parte para a terra que eu te mostrarei.
E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei o teu nome tão grandioso, que tu te converterás numa bênção. Obedecendo às palavras de Deus, Deus meus ovo, é Yahvé, o El Shaddai, qualquer coisa lá, menos Deus, tira Deus daqui, deixa o mito fora do outro mito. Abrão, como era então chamado, pegou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló e partiu para Canaã. Perambulou com seus rebanhos entre as colinas centrais da região, movimentando-se principalmente entre Siquém, aqui está Shechem, do norte, Betel, perto de Jerusalém, e Hebron, no sul. Betel é perto de Jerusalém, mas é norte, tá? Mas também passou pelo Negev, bem mais ao sul. Ou seja, passaram Abraão de cabo a rabo, né? Durante suas viagens, Abraão construiu altares para Deus, meus ovo. Diz para quem ele construiu o altar. Diz, por exemplo, que ele construiu o altar para Yahvé, enquanto o Êxodo vai dizer que ele não sabia o nome de Yahvé. Escrevendo assim, é escola bíblica dominical. Eu vou retirar o que eu disse, porque continuamos lendo porcaria. Isto é porcaria. Quando a gente começar a ler algo sério, aí eu digo, tá? Não é sério isso que a gente está lendo. Não, professor, ele está mostrando a história bíblica para depois dizer, mas ele está mostrando a história bíblica falsa. Nem a Bíblia diz esta bosta que está escrito aqui. Deus meus ovo. O Antigo Testamento não fala de Deus, é o Deus judeu. Não é o Deus da humanidade cristã, essa idiotice monoteísta. Não tem nada a ver com coisa séria. Durante suas viagens, Abraão construiu altares para Deus, meus ovo, em vários lugares e descobriu aos poucos a verdadeira natureza de seu destino. Deus, meus ovo, prometera a Abraão e aos seus descendentes todas as terras roubadas do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. E para demonstrar a importância do seu papel como patriarca e de muitas pessoas, Deus, meus ovo, mudou o nome dele de Abraão para Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações, meus ovos. Ele também trocou o nome de Sarai para Sara, para significar que sua condição também havia mudado. A família de Abraão foi a fonte de todas as nações da região. Acredita nisso quem tem pêssego seco no lugar de cérebro. Durante o percurso da caminhada em Canaã, continua a aula da Escola Bíblica Dominical num livro que se vende como sério, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a se desentender. Para evitar um conflito familiar maior, Abraão e Ló decidiram dividir a terra. Abraão e seu povo permaneceram nas colinas do oeste, terra roubada, enquanto Ló e sua família foram para o Vale da Jordânia, também terra roubada, a terra dos outros. E se estabeleceram em Sodoma, perto do Mar Morto. O povo de Sodoma e Gomorra, se me falar disso aqui como histórico, sem mostrar que é fenomenológico, eu vou zunir na parede. O povo de Sodoma e de Gomorra, a cidade vizinha, provou ser mau e traiçoeiro. Mas Deus fez chover enxofre, meus ovo. Deus, meus ovo. Fez chover enxofre e fogo sobre as cidades pecadoras, destruindo-as completamente. Então Ló partiu sozinho para as colinas do leste, para se tornar o predecessor dos povos transjordanianos de Moabe e Amon. Só pode ser linguagem fenomenológica chula, porcaria, um lixo de redação. Página 48, não tem nada que preste até agora. Vou pedir meu dinheiro de volta. Abraão também se tornou o pai de vários outros povos antigos. Com sua mulher Sara, em virtude da idade avançada, 90 anos, não podia ter filhos. Abraão tomou como sua concubina Agar, escrava egípcia de Sara. Juntos, eles tiveram um filho chamado Ismael, que com o tempo se tornaria o antepassado de todos os povos árabes, dos desertos ao sul. Isso no final da história. Antes não tem nada a ver com os árabes, não. Ismael, para mim, é o próprio povo cananeu, campesino. Depois vai virar árabe.
E Judá vai inventar o tal do filhinho novo, Isaac, para dizer que a terra é dele, de Judá. Mentira pós-exílica. A Bíblia você pode fechar, abrir, e onde você abrir, você vai ler mentira. O mais importante de tudo para a narrativa bíblica, Deus, meu zovo, prometeu outro filho, Abraão, e sua amada mulher, Sara, milagrosamente deu à luz um filho, Isaac, quando Abraão tinha 100 anos. Acredite quem quiser. Uma das mais fortes imagens da Bíblia ocorre quando Deus, meu zovo, confronta Abraão com o teste definitivo de sua fé, ordenando que sacrifique seu amado filho Isaac numa montanha na terra de Moriá. Deus interrompeu o sacrifício e recompensou a demonstração da fidelidade de Abraão, renovando sua aliança. Ou seja, deu a ele o que ele já tinha. Não apenas os descendentes de Abraão cresceram até tornar-se uma grande nação, tão numerosos quanto as estrelas dos céus e a areia da praia, mas no futuro, todas as nações do mundo invocariam a proteção divina por intermédio desses descendentes. Paro por aqui com profundo desgosto por ter lido esta porcaria mal escrita. Se a intenção dos escritores era, como na introdução, dizer o que a Bíblia diz, isso deveria ficar claro e não usar terminologia ocidental. Deus é meu zovo, isto aqui não vale o que o gato enterra. Não gostou, tira as calças pela cabeça e come. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com www.nossabiblialivre.com. E o apoio pode ser feito na plataforma Apoia-se. Apoia-se/Nossa Bíblia Livre. Me perdoem por, de novo, termos que assistir a uma porcaria de uma aula de escola bíblica dominical com um professor de 6ª categoria reprovado depois de recuperação. É muito ruim. Atenção, a Bíblia não diz isso que os autores disseram que a Bíblia diz. A Bíblia fala de Yahvé El Shaddai, não tem nada a ver com Deus. Não é que Deus exista, também é outra mentira, mas vamos deixar as mentiras separadas. Porque a mentira Yahvé El Shaddai vai virar a mentira Deus, mas séculos depois. Nem para contar mentira esses dois autores serviram até agora. Tomara que quando começarem a dizer verdades, eu não acabe descobrindo que é mentira também. Vai um café aí? Tchau, tchau. Até a próxima mentira histórica. Historiadores, hein? Imagina se fossem exegetas.